Fala pessoal da Autoridade Concursos, tudo bem com vocês? Professor Ricardo aqui mais uma vez num podcast para fazer um super convite. Vocês que estão ao vivo e vocês que estão assistindo pelo YouTube, vão presenciar uma verdadeira aula sobre redação com o nosso professor. Beleza? Fica com a gente que você não vai se arrepender. Professor Vitor, quer fazer as homenagens para apresentar o nosso grande professor de redação? É isso aí, rapaziada. Boa noite, vamos que vamos. Ou bom dia, boa tarde, no seu horário que você está ouvindo isso daqui, né? Então, para quem está ouvindo agora na live, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais um episódio, Autoridade Concurso, podcast do futuro policial militar do estado de São Paulo. Então, vamos que vamos aproveitar hoje esse grande professor que está aqui comigo, o professor Augusto. Se apresente pra gente, querido. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Ou, como bem disse o Vitor, bom dia, boa tarde. Meu nome é Augusto, sou professor de língua portuguesa e de redação na Autoridade Concursos e vim aqui hoje para bater um papo com vocês e demonstrar algumas informações, algumas dicas para vocês saírem, para vocês poderem escrever uma redação melhor, para vocês poderem escrever uma redação boa, suficiente para poder passar no concurso da PM. Então, acredito que depois dessa nossa conversa de hoje, que vai ser como disse o Ricardo, uma espécie de aula, mas mais num nível de conversa, assim, num bate-papo mais informal, que vocês saiam daqui com uma bagagem maior para poder fazer uma redação boa para o concurso da PM. Professor de redação, outro nível, né? Você já viu o linguajar, né? Nossa, com certeza. Meu Deus do céu. Passamos vergonha. Então vamos começar a perguntar sem dó nem piedade. Vamos começar aqui a tirar as informações que são necessárias para você que vai prestar, então, o concurso da Polícia Militar. Professor Augusto, professor mestre, hein, pessoal? Vale notar. Professor Augusto Mestre, quase doutor já, hein? Vale notar isso daí, quase, a caminho. Augusto, gostaria primeiro que você explicasse pra gente qual é o tipo de texto, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, certo, Ricardo? Isso. Primeiro ponto que a gente tem que entender é qual o tipo de texto que cai na prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Que tipo de texto eu tenho que começar a estudar para me preparar? É muito interessante pensar que algumas informações, embora estejam já na prova dos candidatos, por exemplo, o gênero aparece lá, gênero dissertativo. Mas isso assusta um pouco, às vezes, o candidato que pensa, bom, eu não domino esse gênero dissertativo, eu não sei o que é o gênero dissertativo. Na verdade, eu quero começar dizendo que todos nós sabemos o que é e colocamos em prática o gênero dissertativo nos nossos dia a dia, que nada mais é do que você expor algo sobre um determinado assunto. A grande diferença é que aqui, na prova da PM, é necessário que você escreva sobre esse tema e não exponha de outras maneiras, como a gente faz normalmente na fala, por exemplo, e que você realize isso de forma mais elaborada. Então, parte desse princípio, dissertar todos nós fazemos. O que nós precisamos, então, especificamente para a redação? Pensar que essa exposição de temas não pode ser uma simples exposição. Eu tenho que recheá-la sempre de argumentos. Embora a palavra argumento não apareça na proposta de gênero, apareça simplesmente dissertação, é muito importante deixar claro que tem que ser uma dissertação argumentativa, ou seja, os argumentos são a base para a exposição do seu tema. Dito isso, então, nós temos que pensar que o gênero dissertativo é aquele que necessariamente vai envolver esses dois elementos, a exposição e a argumentação. Eu não posso escrever um texto totalmente expositivo, ou seja, a partir do meu tema eu vou simplesmente expor aquilo que eu sei sobre ele, aquilo que eu ouvi falar, o que eu li sobre ele. Isso desconfigura um pouco o gênero dissertativo, isso vai mais para um gênero jornalístico ou algo do tipo. E também não posso simplesmente elencar vários argumentos. Eu tenho que fazer essas duas coisas paralelamente, mostrando que, olha, eu sei falar sobre isso, eu sei expor esse tema, mas ao mesmo tempo eu sei dar a minha opinião. Importante que eu não estou dizendo que vocês digam esta é a minha opinião, e sim que ela apareça dentro do texto na forma com a qual você vai fazer essa exposição. Então, se eu digo algo que eu li, algo que eu sei, algo que eu conheço sobre o tema, embora eu não diga a estrutura, esta é a minha opinião, consequentemente a sua opinião vai estar lá, dita e corroborando essa exposição que você está fazendo. Então, é muito mais simples do que parece. Não se assustem com as nomenclaturas que a prova dá. Simplesmente tenham a confiança de pensar, eu conheço esse tema, já que os temas das redações, acho que a gente vai falar melhor sobre isso depois, são sempre coisas que vocês, no mínimo, ouviram falar. Então, sinta-se confortável para expor aquilo que você conhece e argumentar da forma com que você se sente mais seguro também. Augusto, fiquei com uma dúvida. Posso chamar de Augusto, né? Claro. Professor. Você falou aí de pôr opinião e tudo mais.
trabalhar de uma forma, como que eu posso dizer, em palavras mais simples, empírica, né? Botar sua opinião, sua vivência ali no texto. É legal também, além da opinião, botar alguma experiência que você teve, alguma vivência, algum sentimento empírico ou alguma experiência empírica. Também é interessante colocar. E outra pergunta, na hora de colocar essa de forma mais impessoal, né? Não colocar eu acredito que eu tenho tal opinião, utilizar talvez ali um acredita-se que ou um acreditamos. Acreditamos você acaba trazendo um plural, né? Mas um acredita-se que ou tem-se, coisas assim, seria mais adequado? Como que o candidato deveria se portar nesse momento? Eu acredito que em quase todas as minhas respostas eu vou usar uma palavra-chave que é o equilíbrio. A gente não pode ir nem para um extremo e nem para o outro. Assim como eu disse em relação ao gênero, aqui vai ser aplicada a mesma coisa. Então, todo argumento para a minha dissertação ele é válido, seja ele da minha experiência, seja da experiência do outro, seja daquilo que eu li, seja da experiência chamada consagrada dos grandes autores. Todas elas são válidas. O grande problema é que durante muito tempo a gente teve uma lenda de que se eu escrever uma redação toda dizendo eu acho, eu acredito, ela seria invalidada. Hoje ela não é invalidada, no entanto, ela também não é bem pontuada. Então existe uma regra muito clara na correção que é: o aluno pode escrever a redação dizendo eu acho, eu acredito? Pode, mas ele vai ter um nível máximo de notas a atingir, que não é um nível alto, é um nível médio. Então, ninguém quer tirar uma nota média, o aluno quer tirar uma nota alta. Então, dizer as suas experiências, ok, mas nunca dizendo a partir de você como pessoa. Dizer acreditamos não é um problema, porque entende-se que, como os temas são de ordem social e eu estou inserido na sociedade, eu sou parte daquelas pessoas que acreditam, então tudo bem, mas a forma impessoal, acredita-se, sabe-se, é sempre a melhor, porque aí não corre nenhum risco de ser mal interpretado, de ser mal avaliado. Legal, ótima dica, hein? Ótima dica, maravilha, show de bola. Cara, eu sou de exatas, né, professor de matemática, então o pessoal sabe, a minha maior dificuldade com certeza sempre foi escrever, né? Para mim esse é o maior problema. E assim, eu passei a minha vida toda no ensino médio acreditando que eu tinha que escrever super bem, né? O meu professor de redação, ele batia sempre nisso, né? Como você tem que escrever, a estrutura, tudo bonitinho, todos os gêneros textuais a gente aprende no ensino médio. E eu acho que, com certeza, é isso que o professor do ensino médio deve fazer, né? Sem dúvidas. Sim. Mas, aqui nós estamos preparando, né, o pessoal que vai prestar uma prova específica, um concurso específico, né? E a galera vem com a ideia na cabeça de que eu preciso escrever um super texto. Eu convivo com o Augusto há muito tempo e o Augusto, ele corrige redações já há muito tempo, né? Participa de correções de provas de redação por aí. E eu me surpreendi a primeira vez que eu vi ele corrigindo uma redação, que ele me contou como funciona a correção, porque existe uma estrutura para ser corrigida, né? Existe algo que você verifica. Então, quando um professor prega uma redação para corrigir de um concurso, ele lê a sua redação, mas ele vai verificar se você cumpriu algumas coisas. E isso é muito importante. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para você nesse sentido é necessário que eu seja, um super escritor para eu ter uma redação com nota boa? Ou eu mesmo, estudando direitinho, aprendendo a estrutura correta de uma dissertação, eu consigo atingir uma nota boa nessa redação? Essa é uma pergunta muito interessante, porque as provas de concurso, sejam eles quais forem, sempre são corrigidas em massa, já que são muitas pessoas fazendo essa prova, realizando essa prova. Então, escrever bem, claro que vai te ajudar de alguma forma, em alguma medida, mas não é aquilo que se busca na hora de corrigir uma redação de nível como esse. Existem, para diversos tipos de concurso, e para esse especificamente, uma grade de avaliação da redação. E essa grade prevê que existam ali algumas características do gênero, características da forma com que eu desenvolvo esse gênero, e é isso que a gente vai buscar na hora da correção. Então, escrever bem vai te garantir, é claro, uma certa facilidade para você se adequar a esse gênero, mas não vai ser extremamente necessário, não vai ser crucial. Por quê? O gênero dissertativo possui características. Necessariamente, para que eu tenha um texto desse gênero, eu preciso ter uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão. Isso já me garante boa parte da nota daquela redação, daquele texto, porque eu vou estar adequando a minha escrita, adequando o tema à primeira grande exigência, que é dominar aquele gênero.
Feito isso, eu vou passar a dominar pequenas estruturas dentro de cada uma dessas partes, pequenos macetes de construção, por exemplo, usar vocabulário diversificado, utilizar diversos conectivos. Isso eu também acredito que a gente vai falar melhor daqui a pouco. Se eu domino todas essas estruturas que um gênero necessita, é o suficiente para mim. Então, quer dizer que eu posso chegar para escrever uma redação com tudo isso na cabeça? Sim. O que eu vou fazer, então, é adequar aquele tema que eu descobri no momento da prova à estrutura que eu já trouxe de casa. E eu trago de casa como? A partir da prática. Eu escrevo, eu leio, eu vejo que eu errei, eu reescrevo, até eu perceber, bom, agora eu domino muito bem esse gênero, agora eu domino muito bem essa estrutura e estou pronto para falar sobre qualquer tema. Há temas que a gente conhece menos e há temas que a gente conhece mais? Com certeza. Mas para isso, existe a coletânea, para isso existe as suas leituras, já que, repito, os temas são sociais, sempre você vai ter um mínimo para dizer sobre ele. Adequo isso à estrutura que eu já sei, que eu já domino, a redação vai ser bem avaliada. Então, escrever bem pode sim te ajudar, mas não se preocupem com isso, não é a grande exigência das redações, não. Então, aproveitando essa pergunta, erros de português, de língua portuguesa, prejudicam? Ou melhor, tem aqueles que passam, pode passar, ou tem aqueles que são pior na visão dos avaliadores? Eu não diria que existem erros de diversos níveis. O que existe é, sim, errar é penalizado. Então, existe um critério exclusivamente para isso. Aproveito para falar que são 3 critérios de correção para as redações, para a correção das redações da PM. E um deles, que é o terceiro critério, ou seja, ele é um critério mais profundo de análise. O primeiro critério ele é mais superficial, então eu consigo bater o olho na redação e encontrar, que é o critério do tema. Se eu bati o olho na redação e percebi que ela abordou o tema, eu passei pelo critério A. Se eu percebo que ela condiz com a estrutura do gênero, condiz com o desenvolvimento do gênero, eu passei pelo critério B. Chego no critério C, que é a análise do uso da língua portuguesa. Os erros são todos contados de acordo com as suas categorias, ou seja, se são erros de sintaxe, se são erros de escrita, se são erros de acentuação. E aí, quando eu digo que não há níveis de erro, eu quero dizer que eu errei um acento, é considerado um erro, tanto quanto se eu errei uma concordância. A grande questão é, eu errei acento a prova inteira, eu não coloquei acento em nenhuma palavra. Isso vai ter um peso menor do que se eu errar um acento aqui e uma concordância ali, porque são 2 erros diferentes. Então, embora eles não tenham pesos, existem erros por categorias. Eu posso errar a mesma coisa a prova inteira e ser menos penalizado do que errar 2 coisas diferentes em momentos pontuais. Então, essa é uma coisa que também, na minha opinião, tem que vir da prática. Se eu tenho certeza absoluta de uma palavra, eu sei que essa palavra pode aparecer na minha redação. Chegou na hora, eu tenho dúvida, eu já não sei mais se ela é com S ou com Z, usa um sinônimo. Porque mais vale você não dizer exatamente o que você pretendia, mas dizer corretamente, do que errar uma palavra que você supostamente domina, mas que aí na hora você se confundir um pouco e vai perder um ponto de maneira desnecessária. Essa dica é sensacional, né? Sensacional. Então, tá com dúvida numa palavra específica, cara, não escreve, não vai correr o risco de errar, puxa um sinônimo, né? E se você me permite, Vitor, manda ver. Os corretores não se impressionam pelas palavras. Eu já ouvi muitos alunos perguntarem, mas se eu usar uma palavra muito difícil, ele vai ficar impressionado e vai me dar uma nota maior? Não, o corretor não se impressiona com nada disso. Então, muito mais vale você usar uma palavra mais simples, mais do seu cotidiano, escrita corretamente, do que uma palavra muito rebuscada, muito complicada, que você não tem certeza e chega na hora e escreve de maneira errada. Olha que interessante. Então nada de querer ficar colocando um vocabulário super chique aí, coisas que a gente nem sabe direito o que significa, só pra parecer que a gente é super culto. Pelo amor de Deus, gente, isso não vai dar certo, hein? E no oposto, usar gíria prejudica? Sim. É exigido já na prova que você escreva o texto na modalidade padrão da língua portuguesa, na norma padrão da língua portuguesa. Entendi. Então, como isso já está na proposta, entende-se que o candidato vai barrar todo tipo de interferência linguística muito, muito informal, muito do dia a dia. Isso não quer dizer, volto à fala anterior, que eu preciso escrever de uma maneira muito formal. Não. O que eu não posso é confundir os ambientes e pensar, bom, eu falaria sobre esse tema numa mesa de bar com os meus amigos de uma forma. Eu vou falar de outra forma muito diferente em um texto que vai ser lido por uma pessoa que eu não conheço e que está me julgando simplesmente pelo que eu escrevi.
Então eu sei que se eu falar uma gíria aqui, quando a gente desligar as câmeras, tudo bem, eu estou aqui entre vocês. Agora, se eu começar a falar cheio de gírias aqui agora, eu vou perder minha credibilidade, porque eu estou sendo conhecido pelo que eu estou falando. Vale o mesmo para a redação. Então, ninguém sabe, isso é importante dizer também, quem é o autor do texto. As redações são corrigidas às cegas. Você é conhecido única e especificamente pelo que você escreveu. Então, tomar cuidado com a forma com que você diz é muito importante. Show de bola, hein? Muito bom mesmo. Outra dúvida que eu tenho é posicionamento político, né? Posicionar-se a favor de um partido, posicionar-se a favor de, sei lá, um candidato no meio da redação. Esse tipo de posicionamento prejudica a nota do aluno? Como que interfere isso aí na hora da correção? Ou de modalidade de governo também. Não, você pode fazer críticas ao governo que você quiser, seja o atual, seja a anteriores. O que você não pode fazer é nenhuma espécie de propaganda partidária. Então, se você é contra o governo atual, você pode se posicionar dizendo aquilo que ele faz, claro, sempre pensando que é uma argumentação. Então, você tem que demonstrar... Fundamentos, né? Fundamentos. Por que você acredita que está ruim, por que você acredita que está bom. Lembrando que a gente não precisa apenas argumentar o lado negativo, o positivo também. Agora, se você acredita que está ruim o governo atual, mas que seria melhor com outro governo, você está automaticamente fazendo campanha partidária. Isso você já não pode fazer. Interessante. Às vezes a gente não tem essa percepção na hora da escrita, né? Sim, e acontece muitas vezes, sobretudo em anos eleitorais, de aparecer uma campanha velada, às vezes nem tanto, não tão velada, mas muitas vezes veladas, que anulam o texto, porque isso não pode acontecer. Olha. Ah lá, quem sabe, sabe, né? O negócio é esse, pessoal. É o que eu falo. Tem que se preparar, tem que assistir às aulas, treinar, né? Escrever é muito importante, né? Para produzir uma redação. Você nunca vai chegar numa prova de um concurso para escrever uma redação pela primeira vez. Isso é um tiro no pé, né? Certo, Augusto? É prática, né? É prática o tempo todo. Existem muitas, assim, como o Victor falou agora há pouco que ele é de exatas e está aprendendo algumas coisas de humanas, eu sou de humanas e não posso opinar muito sobre as exatas, mas eu acredito que há muitas áreas em que a teoria, se não é suficiente, é muito próximo de ser suficiente. Agora, na prática de produção de texto, ela é fundamental. A prática na produção de texto é fundamental. Então, eu posso estar aqui falando para vocês tudo o que for necessário em relação à prática. Nada disso vai ser suficiente se vocês não sentarem e escreverem. Nada vai ser suficiente. Porque eu só vou saber escrever um bom texto a partir do momento em que eu escrever um bom texto. E para isso eu preciso de prática. Escrever uma vez, reescrever, reescrever e quantas vezes forem necessárias. Isso na própria prática. Por exemplo, você pega um texto, faz uma dissertação sobre ele, depois você pode fazer novamente sobre ele para melhorar aquela dissertação. Seria bom? Uma das dicas que eu dou sempre nas aulas para os alunos é justamente isso. Diversificar os textos é bom, já que você está elaborando abordagens sobre temas diferentes, mas fundamental é pelo menos uma vez a reescrita de cada texto que você já fez. Principalmente quando esse texto foi corrigido por alguém, por um professor, por alguém que domine esse estudo, essa área. Só de você reescrever um próprio texto seu, você já é outro, você já tem outro olhar, você já percebe os seus próprios erros. Sim. Tendo sido corrigido, então, é fundamental. Talvez uma redação por semana aí daria conta ou o professor indica mais vezes o treino? Eu acho que isso vai depender muito da habilidade do aluno em escrever. Tem aluno que uma escrita de uma redação demanda ele 4 horas, porque ele precisa escrever um rascunho bem feito para depois refazer. Tem alunos que já fazem mais de supetão, assim, já consegue fazer de uma vez só. Se o aluno tem muita dificuldade, no início eu sugiro que seja com um espaço maior entre cada uma, pelo menos uma semana. Certo. O aluno que já pegou a prática, que já está se sentindo mais à vontade com isso, porque muito da redação é isso, sentir-se à vontade em escrever uma redação. Muitos alunos falam assim, eu tenho bloqueio, eu não sei escrever redação. Porque o grande problema não é ter dificuldade em escrever, e sim de tentar. Então, o aluno que já se sente mais à vontade, já tem mais essa habilidade, essa prática, escrever uma redação por dia já seria muito bom, principalmente próximo do objetivo. Show de bola. Aproveitando então, sou professor de Direito, né? Fiz a minha OAB. Trazendo aqui uma analogia para o que tem na redação. Lá na OAB nós temos, para quem não sabe aí que está assistindo a gente, uma peça de direito, uma petição que nós temos que fazer. E nós temos um tempo adequado para fazer essa petição. Tem muitos alunos que fazem um checklist do que tem que ser falado nessa petição e vai e faz a petição.
Tem outros alunos que já escrevem um esboço da petição e depois passam de forma mais clara e objetiva, e em pessoal também, essa petição lá na hora que tem que fazer certamente. Professor, você que tem mais experiência e tudo mais, checklist seria melhor ou dá tempo, dependendo, logicamente, relativo dependendo do aluno, né? Mas geralmente dá tempo de fazer um esboço e depois para trazer essa redação de forma concreta para o papel? A questão do tempo ela é muito complicada, né? Sobretudo para a PM, em que a prova objetiva é feita no mesmo período que a redação, eles recebem já tudo de uma vez, inclusive. Mas, assim, com todo o meu respeito às pessoas que fazem uma redação sem rascunho, eu diria que é fundamental você, ao menos, esboçar algo. Você não precisa escrever o texto inteiro como rascunho, mas esboçar algo é fundamental. Então, o que eu sugiro? Pegou a prova na mão, lê o tema da redação. Antes de fazer qualquer outra coisa, lê o tema da redação e deixa ele efervescendo na cabeça. Está lá fazendo as questões de português, de geografia, de matemática, pensou, nossa, lembrei de uma coisa. Corre no rascunho, na folha destinada ao rascunho, e escreve essa informação. Essa informação pode ser uma frase, um tópico, uma palavra-chave, o que quer que seja. E isso já vai dando cara ao seu texto e você já vai sabendo, já vai ter uma noção de qual o rumo que você vai seguir. O ideal, claro, é que você faça o maior esboço possível. Se possível, que você tenha uma noção de onde você está partindo, como e onde você quer chegar. Digo isso porque fica muito nítido para o corretor, para o leitor da sua redação, que você não teve um direcionamento. Eu mesmo já li diversas redações em que a conclusão é quase uma nova introdução ou um novo desenvolvimento, em que o aluno terminou, mas falou, nossa, lembrei de uma coisa que não pode ficar de fora. E escreve. Isso é muito mais prejudicial do que você deixar de escrever, porque acabou a redação e entende-se que aquilo é uma conclusão, que você terminou o que tinha a dizer. Ah, lembrei de uma coisa, sinto muito, fica para a próxima. Por isso que o rascunho é muito importante, que não seja, caso o aluno não consiga dominar o tempo em relação a isso, um rascunho do texto inteiro, mas pelo menos esboços daquilo que ele pretende, porque já vai dar um norte e já vai dar ele muito mais também segurança e tranquilidade para a hora que ele de fato for escrever a redação na folha oficial. Por isso que é muito importante o treino, né, Ricardo? Porque daí você aprende a gerenciar o seu tempo, né? Se você vai receber uma prova que é uma prova objetiva de 60 questões, é óbvio, né, gente? A gente está sempre falando com base no último edital, né? Pode vir um edital totalmente diferente aqui, quebrar nós no meio, vir uma fábula, escreva uma fábula e vir 600 questões. Enfim, o edital pode mudar, mas é óbvio, há muito tempo o edital segue esse caminho, né? Então, se você vai receber uma prova de 60 questões objetivas, mais uma redação, você tem um tempo para fazer isso, você tem que aprender a gerenciar esse tempo, né? Você tem que saber quantos... e eu sempre faço essa conta com meus alunos em sala de aula. Quanto tempo você tem por questão? Isso é importante, porque às vezes você está travado numa questão de matemática que, cara, você vai perder meia hora ali para fazer aquela questão. Não, mas eu vou fazer. Cara, você está cometendo um puta erro. Porque essa meia hora que você está tentando fazer uma questão que vale um ponto, você poderia ter escrito uma introdução inteira de uma redação decente que vai te dar muito mais pontos, certo? Então vocês precisam treinar para saber gerenciar o tempo de vocês. Exato. Ok? E não existe fórmula mágica. Eu tenho que fazer primeiro a redação. Eu tenho que primeiro fazer matemática. Cada um é cada um. E você só vai descobrir como você é, qual é o caminho que você tem que seguir treinando e não perguntando para outra pessoa, tá? E o mesmo, eu acredito que valha para outras experiências que vocês tiveram ou venham a ter com outras provas. Porque nem todas as provas pedem as questões objetivas e a redação dentro do mesmo período. Então vocês podem pensar, mas eu já fiz uma outra prova que é muito parecida. É muito parecida, mas tem essa mesma estrutura. Porque, como o Vitor falou, se você está travado em uma questão, você está perdendo tempo que você pode aplicar em outras questões, dependendo da prova. No caso da PM especificamente, o tempo que você está gastando ali, você está deixando de aplicar não apenas em outras questões, mas na redação, que é uma dificuldade ainda maior para aqueles que têm esse problema com o tempo. Então, o treino é fundamental, não só da escrita da redação, da prática dos exercícios, mas também da prática do tempo de realização de tudo isso. Eu concordo plenamente. Sensacional. Manda ver, Ricardo. Eu tenho uma pergunta. Salve pessoal da Autoridade Concurso, tudo bem com vocês, nossos alunos? Estamos aqui fechando a primeira parte do vídeo do professor Augusto, do podcast do professor Augusto. Se você quiser assistir a parte 2, deixe nos comentários. E se já tiver lançado, assista aí, acesse o nosso canal do YouTube, a Autoridade Concurso, para conferir
essa super entrevista, esse super live, essa super podcast. Beleza? Tranquilo, pessoal? Espero vocês. Até mais. Tchau, tchau.